mais um corte com reação aqui do Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldão, Cicinho e Edu, claro, trazendo tudo sobre o próximo jogo aí do Flamengo com o Bragantino. Vamos saber a escalação, se realmente Leonardo Jardim vai com força máxima para cima do Bragantino e os jogadores que já vieram da FIFA, será que vai jogar? Léo Pereira que está sendo muito ovacionado, galera. É isso mesmo, já tem garantia na Copa do Mundo. A primeira vez que foi chamado e já está ali selecionado para ir para a Copa do Mundo. Surpreendeu a todos, porque todos achavam que era Léo Ortiz que iria para a Copa, né? Mas Léo Pereira furou a fila, isso mesmo. A partir de agora vamos saber também sobre os reforços aí do Mengão. Tem um reforço aí daqueles, estou falando de Dybala, tá vindo com tudo aí na negociação com o Mengão. Por isso fica comigo até o final do vídeo. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos para a Band. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vamos pro vídeo. E voltou ao G4. No Paraná, o Coritiba empatou com o Vasco no finalzinho. Hoje, o Flamengo encara o Bragantino longe de casa. O Galo visita a Chapecoense. Ponto positivo, além dos jogos em casa para o time do interior paulista, é que o Massa Bruta teve apenas um atleta convocado para os amistosos da data FIFA, o equatoriano Andrés Hurtado. Já o adversário desta quinta, o Mengão, foi praticamente desmontado. Foram 7 jogadores, Léo Pereira e Danilo foram para a seleção brasileira. Arrascaeta, Varela e De La Cruz para o Uruguai. Já o Equador convocou Gonzalo Plata e Carrascal atuou pela Colômbia. Desses atletas convocados, Jorge Carrascal foi o único que retornou a tempo para se preparar para o confronto contra o Red Bull. Isso porque ele atuou pela Colômbia no último domingo. Bragança Paulista, passados 11 dias sem atuar devido à data FIFA, a equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini inicia o 4º mês do ano com uma verdadeira maratona. Serão 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. A maratona começa nesta quinta contra o Flamengo pelo Brasileiro e segue até o final do mês. A maioria dos intervalos será de 3 ou 4 dias, alternando entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Serão 9 jogos, 6 em casa e 3 fora. O que talvez ajude nessa maratona é que as últimas 5 partidas serão todas em Bragança Paulista. Mesmo assim, o desgaste será enorme, ainda mais para uma equipe que caiu de produção, vem de uma sequência negativa. Já são 6 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas. Acho que o Red Bull merece coisa maior, a gente sabe disso, não só Red Bull instituição, mas Red Bull atletas também e profissionais que trabalham aqui, porque a gente sabe que são muitos jogos, então pesa, viagem longa, não tem o que falar, não tem o que reclamar, você vai reclamar, não... Acho que muitas outras pessoas já deram as suas opiniões e nada mudou, é o que a gente tem pela frente. Cabe a nós trabalhar da melhor forma, poder preparar o time e ir para mais um jogo. Não adianta ficar se lamentando ou dizer que isso, não venci porque eu tô cansado, não venci por isso, que é o que a gente tem pela frente, é o que tem pelo ano. É claro, do Flamengo, que pega o Red Bull Bragantino nessa quinta-feira. Inclusive, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, os jogadores do Flamengo estão finalizando a preparação lá no CT Ninho do Urubu e depois viajam para São Paulo, local do duelo com o Bragantino, repito, nessa quinta-feira, 9h30 da noite. O Leonardo Jardim vai finalizar a preparação em um treino pela manhã, amanhã, 11 horas da manhã, lá no hotel, enfim, onde a delegação estará hospedada, e lá ele vai finalizar a preparação. E aí, pessoal, lá ele vai definir a lista de relacionados. Por quê? O Flamengo acabou de soltar um comunicado oficial em função do roteiro do retorno dos atletas convocados após a data FIFA. Nessa partida diante do Red Bull Bragantino, excepcionalmente, a lista de relacionados será divulgada após a reapresentação e avaliação de todos. E aí, depois do retorno desses atletas, que estão com as suas seleções, o Flamengo vai divulgar a lista de relacionados. E no vídeo agora a gente também vai falar da transparência do Flamengo, que divulgou o valor detalhado e exato dos investimentos em 2025. Como é o primeiro vídeo depois do jogo do Brasil contra a Croácia, seleção brasileira,
Eu já falei milhões de vezes, quem me acompanha sabe, se o Endrick não for para a Copa do Mundo, será um erro do Carlo Ancelotti, embora o Carlo Ancelotti tenha dito antes desse duelo que pensava no Endrick para 2030, para o próximo ciclo. Mas vai ser um erro muito grande do Ancelotti se ele não levar o Endrick. O Endrick, embora tenha apenas 19 anos, ele está pronto. Ele está pronto para disputar uma Copa do Mundo. Ele já se provou com a camisa do Palmeiras, ele já se provou com a camisa da seleção brasileira, ele já se provou com a camisa do Lyon, chegou lá e está fazendo chover no futebol francês, que é um futebol extremamente difícil. Ele só não fez acontecer no Real Madrid por motivos óbvios. Lá, olha a quantidade de atletas que estavam na frente dele. Nada mais, nada menos que Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, entre outros. Então, tem que levar o Endrick. E outra, acho que o Léo Pereira cavou uma vaga na lista final de convocados. Inclusive, ele fez um bom jogo, foi o líder em ações com a bola, 164, e em passes certos, 145 da seleção brasileira nessa data FIFA. E pelo que eu soube de bastidores, o Ancelotti gostou demais da postura do Léo Pereira nos treinamentos, elogiou demais o Léo Pereira. Então, acho que vai para a Copa, assim como eu acho que o Danilo, volante do Botafogo, meia do Botafogo, furou fila e também estará na Copa do Mundo. E aí fica a dúvida se ele vai levar o Andrei ou o Lucas Paquetá, porque são 5 meias. Danilo, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo do Botafogo, e aí tá entre Andrei, do Chelsea, ou Lucas Paquetá, do Flamengo. E por falar em Danilo do Flamengo, que já está garantido na Copa do Mundo, ele deu uma entrevista ao GE e falou sobre a declaração do Ancelotti ao cravar o nome dele na lista final. E ele disse: fico satisfeito pelas palavras do mister e pelo reconhecimento. Trabalho nos bastidores, dedicação e o foco silencioso é uma coisa que eu faço há anos. Tem muito trabalho pela frente, muita dedicação e muito empenho. Até sair a lista final, a gente não sossega. E é isso, acho que ele não tem que sossegar. Acho, inclusive, que o fato do Ancelotti ter cravado o nome dele na lista final pode, entre aspas, prejudicá-lo um pouco, porque até a parada para a Copa do Mundo, o Flamengo vai ter 18 jogos. Vocês acham que o Danilo vai ficar à disposição nesses 18 jogos? É claro que não. Num determinado momento ele vai entrar no tal controle de carga, e aí muitos torcedores do Flamengo vão achar e acusá-lo de tá se poupando para a Copa do Mundo. Isso vai acontecer, infelizmente. Mas, enfim, faz parte do game. Eu acho que automaticamente estamos falando de seres humanos. Num determinado momento, sim, eles vão se poupar. Ele tá pensando nele, pô. É Copa do Mundo. Copa do Mundo é Copa do Mundo. É o auge para qualquer jogador, pô. E aí fica o questionamento para vocês. Tira quem para levar o Neymar? Não me venham com esse papo. O Neymar com uma perna só é melhor que todos. Não é. Não é. Não é. E não me venha com o papo. Não leva o Danilo, zagueiro, para levar o Neymar. Gente, Danilo é um homem de confiança. Não leva um atacante, leva o Neymar como meia. Não é assim, o Neymar não é meia. Pô. Vamos falar agora de Flamengo. Flamengo atingiu receita recorde de 2 bilhões e reduziu dívida para 174 milhões de reais em 2025. Isso foi um balanço divulgado pelo Flamengo. Atingiu essa receita operacional bruta total, incluindo atletas, de 2,089 milhões em 2025, ultrapassando pela primeira vez a marca de 2 bilhões. Esse patamar de receitas foi alcançado em função do desempenho esportivo em competições com premiações relevantes, do crescimento contínuo das receitas comerciais, da recuperação das receitas de match day com a gestão plena no Maracanã e do expressivo volume de transferência de atletas no exercício. Só para vocês terem 2,089 bilhão, receita recorrente 1,571 bilhão, superávit de 336 milhões de reais e uma dívida operacional líquida de 174 milhões de reais. Gente, dívida operacional líquida, vocês que são contadores vão saber explicar muito melhor do que eu, mas isso é normal. Contas a pagar, isso faz parte. Tem dívida, gente, é uma dívida controlável, digamos assim. Com relação à venda de atletas, o Flamengo arrecadou 519 milhões de reais, um valor bem acima dos 113 milhões de 2024. Já em 2023, esse número foi 334 milhões de reais. Foi o maior valor da série histórica em termos nominais. Matéria aqui do GE. Os investimentos em compras de jogadores também foram bem acima dos últimos anos, chegando a 636 milhões de reais em 2025.
Em 2024, o número ficou em 435 milhões de reais e em 2023, 301 milhões de reais. Vamos lá, de maneira detalhada, valores das compras. Samuel Lino, 203 milhões de reais, 190 milhões em direitos e luvas e 12 milhões em intermediação. Carrascal custou 107,3 milhões de reais. Emerson Real, 78,8 milhões de reais. Juninho, 40 milhões de reais. Plata, 39 milhões de reais. Porque o Flamengo foi obrigado a comprar um outro percentual dele, ele já tinha custado alto anteriormente. Michael, que isso, cara. Quase 29 milhões de reais em luvas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Jorginho, 23,8 milhões em luvas e 8,8 milhões em intermediação. Pulgar, 19,3 milhões de reais no total. Gerson, porque tinha parcela ainda a pagar do Gerson nos tempos que o Flamengo contratou o Gerson junto ao Olympique de Marselha. 15,7 milhões de reais, valor envolvendo parcela da compra junto ao Olympique de Marselha, mais luvas de 9,7 milhões de reais e 6 milhões em intermediação. Danilo, 16,8 milhões em luvas. Varela, 13 milhões de reais, aí envolvendo luvas e intermediação. Gente, é um alto investimento do Flamengo. E outra, o Flamengo fez isso porque pode. O Flamengo não sacrificou a saúde financeira para poder fazer esse investimento. Se houvesse a tal assinatura do Landim, que alguns colegas afirmaram, bancaram, né? Os caras falaram, Flamengo, o Landim assinou, vocês têm que seguir. Mas não tem. Não tem. Houve alguma fonte aí na qual os caras confiaram que passou uma informação errada para eles. E agora? Alguém vai se retratar? Desculpa aí, errei, foi mal. Até agora não. Silêncio. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de seleção brasileira, falar de outra coisa. Ninguém quer falar mais sobre isso, né? Ninguém mais vai dar chilique. Não vai ter mais nada. É isso. O Flamengo estava certo. E aí aproveitaram isso para, como o André vem falando, o processo de vilanização do Flamengo. Inclusive com o dirigente falando, vai jogar sozinho. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Uma discussão comercial, uma discussão sobre grana, dinheiro, bufunfa. Era essa a discussão, não tem nada a ver com a parte de competições. E aí misturaram tudo. Teve jornalista falando que a presidente do Palmeiras ela é necessária no futebol porque ela peita o Flamengo. Eu cheguei a questionar o colega na rede social. Por quê tem que peitar o Flamengo? Por que o Flamengo tem que ser peitado? O que o Flamengo fez? Porque ele é de fato um malvadão? Ou isso é só uma brincadeira do torcedor? É de sacanagem, né? Brincadeira isso aí. Não é aqui uma defesa incondicional do Flamengo, não, mas está claro que o Flamengo estava com razão aí, gente. E o Flamengo já abriu mão de muito dinheiro nessas últimos acordos. Aliás, os acordos que o Landim fez tinham que ser questionados lá pelos conselhos do clube. E o conselho ser questionado se ele aprovou. O Flamengo perdeu muita grana em relação ao que ganhava antes. Ah, tem que ter uma melhor distribuição? Sim, tem que ter uma melhor distribuição. Mas como é que funciona isso aí? É cada um brigando pelo seu, irmão. Para ter uma distribuição justa, ela tem que ser justa e proporcional. Não vai ganhar igual. E no lugar é assim. Aí vem com um papinho, porque na Europa também os maiores ganham mais, claro, dá mais audiência, dá mais retorno, ganha mais. É a vida como ela é. Enfim. E o detalhe, né? O Flamengo não tem na receita de direito de transmissão a sua principal renda, fonte de renda, longe disso até. E como eu já mostrei, inclusive, no ano passado, num texto que eu publiquei no meu blog, tirando todo o dinheiro de direito de transmissão, isso com referência a faturamento de 2024, o Flamengo faturou mais do que todos os clubes do Brasil, exceto o Corinthians, ficou um pouquinho na frente do Corinthians, pouca coisa, contando com o direito de transmissão, toda a receita, e o Flamengo tirando todo o dinheiro, aí é Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, tudo, sem direito de transmissão. Enfim, é isso. Você ia falar, André? Não, é porque assim, na época ficavam falando, isso é clubismo e tal, mas cara, desde o começo estava muito claro assim, que o Flamengo era o adulto na sala, nessa discussão toda aí. Era o adulto da sala falando, olha só, tudo que vocês estão gritando aí e tal, não sei o que, tudo
assim, não faz sentido. A gente está discutindo aqui só uma fração e sobre essa fração não tem nada assinado, tá em negociação e a gente tá vendo aqui o que é melhor para o Flamengo. Porque o dinheiro do Flamengo não é do BAP, ele não está lá para fazer altruísmo com o dinheiro do Flamengo, ele tem que prestar conta para conselho, etc, do que ele faz com as receitas do Flamengo. E é isso, desde o começo. E o povo gritando e dizendo que tem assinatura e essa coisa, tudo isso que o Mauro falou, vai jogar sozinho, e o Grêmio... Bom, matéria sobre o Flamengo e seleção ao mesmo tempo, eu não sei de onde que o cara tirou essa informação, mas na coluna do Fla, né, matéria do Vitor Belotti, falando que o Ancelotti já convocou 3 jogadores do Flamengo, já estão certos para a Copa do Mundo. E pasmem, Léo Pereira, que todo mundo estava criticando, Alexandro e o Danilo. Diz, segundo a matéria, informação que veio lá da ESPN do Pedro Ivo Almeida, de que os 3 já estão garantidos para a Copa do Mundo de 2026. E só vão ficar fora caso sofrer alguma lesão até a disputa da Copa do Mundo. Vai entender, né? Será, velho, que já esses 3 já estão convocados? Mas de onde que o cara tirou essa informação? Será que ele tem amizade forte aí com o Ancelotti, que consegue, né, adiantar alguma coisa pra ele? Foda, né, velho? Sei não, hein? Então vamos aguardar, cara. Legal, imagina se o Léo Pereira vai pra Copa mesmo, cara. Que coisa, ele nunca tinha sido convocado, nada. Sempre era o Léo Ortiz, sempre era outro zagueiro do Flamengo, nunca ele. E agora ele foi convocado e ali na reta final ali, o cara consegue, velho. Isso que é foda, tem que lutar até o último minuto mesmo, né, cara? Você nunca pode desistir, cara. Nunca pode deixar de sonhar, nunca pode desistir. Vai até o final, né, que você pode ser recompensado. Se não for também, você vai ter a sensação, vai ter aquela, como é que fala? Aquela satisfação de falar, não, eu fiz o que eu pude. Eu fui até o meu limite e não deu. Mas da próxima vez eu vou conseguir. E assim a vida vai, velho, em tudo. Vamos que vamos. Bom, e o Pedro? O Pedro está aí tentando, né? Está negociando contrato com o Flamengo, uma renovação e pedindo um aumento salarial. E pela reportagem aqui que eu estou vendo do mumbh.com.br, é bem direto, né? Voltaram a conversar sobre a renovação. O tema brecou aí na questão salarial, tá? O Pedro tem vínculo até 31 de dezembro de 27, teoricamente tá bem aí, né? Tem valor de mercado, segundo a matéria, de 17 milhões de euros. E ele é hoje tratado como uma peça central do elenco do Flamengo. Por isso que tá nessa pressa de resolver o seu contrato aí, né, cara? O fato é que hoje o Pedro recebe, segundo a reportagem, em torno de 1,1 milhão de reais por mês, ou 1 milhão e 100, entre salário e o tal dos direitos de imagem. O Pedro quer, para renovar, já foi direto para o Flamengo, 50% de aumento. O salário dele iria para 1,65, 1 milhão 650 milhões de reais por mês, tá? É o número que ele colocou na negociação e onde deu a zona de atrito aí que o Flamengo não quer pagar, tá? E aquele negócio, né? O Pedro, a gente sabe que ele é muito valioso. É um jogador muito foda. Quando ele joga, como ele recuperando a parte física deles aí nos últimos jogos do Leonardo Jardim, ele tem ido bem pra caramba, já tem melhorado bastante. Voltou a ser o titular absoluto. Recuperou o peso no time e segue como um dos ativos técnicos mais importantes do Flamengo. Para o staff do Pedro, renovar sem correção expressiva agora significaria manter um dos principais jogadores do elenco abaixo das outras faixas aí de remuneração que tem o elenco, tá? Esse que tá o ponto. Ele queria equiparar para ficar perto lá da Arrascaeta, Jorginho, né? Acho que Danilo, Alexandre, esses caras devem ganhar essa grana aí. Ainda mais os caras que vieram de fora agora aí, né? Então, Pedro esse desafio agora. Agora, vou falar a verdade. O Flamengo se assustou com o valor. O Flamengo não quer fazer loucura, né? Segundo a matéria, ó, o Flamengo quer renovar, mas não quer renovar a qualquer custo. Não quer fazer loucura, não quer fazer besteira. Não quer perder muito dinheiro. Gente, ô Flamengo, acorda, Flamengo. Acorda, porra.
Se é isso, acorda, pelo amor de Deus. Vocês não estão conseguindo contratar uma sombra pro Pedro. Aí vocês vão deixar, vão acabar perdendo o Pedro. Para e pensa, velho. Você acha que o cara não vale? Vocês não conseguem contratar outro para ser a sombra dele. Você imagina um igual ou melhor que ele. Vai ter que pagar até muito mais. Pelo amor de Deus, cara, que tapação isso aí, velho. Tem hora que você fica nervoso com os troços. Manda pro Parmeira então, porra. Caramba, lá que tem o Vitor Roque que tá jogando bem, mas, porra, meu Deus do céu. Era um super elenco daí. Tá? Meu, por causa. Oferece 1,5 milhão. Se ele tá pedindo 1,650, oferece 1,5 milhão então, pronto. Fecha 1,550. É foda, vai rápido, porra. Vai perder o cara. Acorda, Flamengo. Acorda, Flamengo. Acorda, velho. Meu Deus do céu. Fica fazendo cu doce, não. Se bem que tem tempo pra isso, né? O contrato dele vai até lá na frente, né? Só que tem o risco de alguém querer vir e meter uma bufunfa na cara dele aí, querer levar embora e ele querer ir, né? Esse que é o foda. Então, acorda, Flamengo. Acerta logo, velho. Acerta logo. Vocês não estão conseguindo contratar uma sombra pro Pedro. Diferenciada. Sabe por que a torcida do Flamengo é diferenciada? Porque a torcida do Flamengo não basta vencer, tem que vencer e jogar bonito. Os outros clubes, inclusive o meu aqui, o Palmeiras, a gente quer ganhar. Foda-se jogar bonito, jogar feio, quer ganhar. Todos os clubes do Brasil hoje só pensam em ganhar, quer vencer. Não me importa do jeito que joga. O Flamengo não. O Flamengo ganha lá de 1, 2-0, jogou mal, a torcida já faz bico. Jogou mal. A torcida já não vê nem vídeo quando o time joga mal. Mesmo ganhando. Mesmo ganhando. É incrível isso. Mas isso é bom. Porque isso aí, cara, é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol bonito, pô. Não é futebol feio. Nunca foi futebol feio. Tá feio agora. Tá feio agora que todo mundo com esse monte de estrangeiro que é técnico, querendo impor a filosofia estrangeira, esquecendo do talento dos nossos jogadores. Essa que é a verdade. Pra gente trazer aqui. O Flamengo vai contratar um camisa 9, o BAP já falou que vai gastar de 30 a 40 milhões de euros. O Flamengo vai também ao mercado em busca de pontas, antecipando as saídas de Cebolinha e também do Gonzalo Plata. O planejamento da diretoria também tem reforços para outras posições, como o lateral esquerdo, que a gente já falou aqui. Então o Flamengo vai contratar, na próxima janela, centroavante, ponta e lateral esquerdo. São essas as prioridades do Flamengo neste momento. Centroavante, ponta e lateral esquerdo. Tá? Então, informação aí importante. Olha só, o ataque ganha nova prioridade no Flamengo para a janela do meio do ano, segundo o Planeta do Futebol. Além do centroavante, o rubro-negro deve buscar pontas. O Globo Esporte confirmando a informação do Bruno Lemos. Os pontas para o lugar de Plata e Everton Cebolinha, podendo sair aí no segundo semestre. E o Globo Esporte traz que o Luiz Henrique, da Seleção Brasileira e do Zenit, é um dos atacantes na lista, mas o valor pedido pelo clube russo afasta o Fla de uma negociação no momento. O Flamengo, então, até tentou, segundo o Globo Esporte, o Luiz Henrique, mas o Flamengo recuou. Tá? Então, a informação desse momento aqui, tá? Informação importante, tá? Passar até para minha galera aqui. Olha só, a gente trouxe mais cedo aí, eu mandei para vocês o link, o Bruno Lemos e o Planeta do Flamengo trouxeram que o Flamengo iria também, assim como a gente já tinha trazido, atrás de pontas e lateral esquerdo, além do centroavante. E agora o Globo Esporte, tá? Importante, matéria aí importante da gente fazer. Agora o Globo Esporte tá trazendo aí também que o Flamengo recuou com relação à contratação do Luiz Henrique. O Flamengo realmente consultou e devido aos altos valores pedidos, tá? O Flamengo deu uma recuada. Considerada aí muito difícil a contratação do Luiz Henrique, valores altíssimos. A gente tinha trazido isso aqui, que o Flamengo tinha consultado e que eles já estavam pedindo alto. Então o Globo Esporte confirma tudo, o interesse no Luiz Henrique, e que o Flamengo teve essa péssima notícia de que o valor está realmente muito elevado. Também era totalmente esperado. Ele arrebentou na seleção brasileira, não tem como imaginar que o Zenit não ia querer pedir, né, valores altíssimos. Já estava pedindo, segundo um dirigente conversou com a gente, então já estava pedindo, tá? A gente trouxe no decorrer da semana já essa situação toda envolvendo o Luiz Henrique. Então o Flamengo vai atrás de pontas para substituir a possível saída do Plata e a saída iminente do Everton Cebolinha.
E como a gente trouxe mais cedo também, não é que o Flamengo esteja querendo, né, liberar, ou que o Flamengo não quer renovar com Everton Cebolinha. Ele não quer renovar. Tá? E como ele não quer renovar para o Flamengo não perder dinheiro, não perder totalmente os 16 milhões de euros que investiu no jogador, o Flamengo avalia a negociação do Everton Cebolinha no meio do ano, né, para adiantar, né, por exemplo, se algum clube que está interessado nele para o final do ano, de graça, quiser no meio do ano, vai pagar uns 3, 4 milhões de euros para ter o Everton Cebolinha no meio do ano, tá certo? Mandou essa. Eu não tô acreditando. Aqui, o Robson Bodão comentou, olha só. Só vocês, flamenguistas doentes, conseguem olhar a data FIFA e dizer que Léo Pereira merece ser convocado. Thiago Leifert na sua live. Practice. Slow. Vocês, flamenguistas, doentes conseguem olhar para a data FIFA e dizer que Léo Pereira merece ser convocado. Thiago Leifert. Pô, Thiago Leifert. O que ele fez de errado, meu parceiro? Fala pra mim. Jogou mais de 180 minutos, foi bem pra caramba, tá com a maior moral com o Ancelotti, mereceu demais a convocação. Eu falei hoje mais cedo sobre isso, alguns torcedores que não eram Flamengo vaiando o Vini Júnior, o Léo Pereira e o Danilo, porque são jogadores do Flamengo. Isso é inacreditável, gente. É inacreditável. Tá? Acho que incomoda muito a questão do Flamengo. Incomoda demais a questão do Flamengo estar com essa receita gigante que tá. Essa receita bilionária. Incomoda vocês, cara. Não é possível, cara. Não é possível que esse comentário... Eu respeito, já te elogiei várias vezes. Mas dessa daí, cara, Thiago Leifert não dá, meu. Não dá. Falar do Léo Pereira, porque no primeiro jogo ali, detalhe, era o Bremer que estava lá na frente, ele estava marcando 2, sozinho. Quem perde a bola é o João Pedro, e a culpa é do Léo Pereira, o Ederson sai errado, a culpa é do Léo Pereira, o Bento faz cagada, a culpa é do Léo Pereira. Você tá de brincadeira, tá de brincation with me, né, o Thiago Leifert? Não é possível. Agora, a gente percebe já a galera falando, o Paquetá não vai para a Copa, né? Torcedores já, inclusive, questionando que, de repente, não tem mais tanta chance assim do Paquetá ir para a Copa, né? O nome de Lucas Paquetá foi bastante citado nas redes sociais na noite de terça-feira, isso porque o meio-campista Danilo do Botafogo teve uma atuação espetacular, é verdade, né? No Brasil e Croácia, levou. Nação rubro-negra, reforço de peso aí chegando para o Mengão. Dybala mantém contato com o Flamengo e pode desistir de acordo com o Boca Juniors. Isso mesmo. Flamengo mantém seu interesse em Paulo Dybala e definiu uma estratégia para tentar sua contratação no meio do ano. Isso mesmo, estou falando desse jogador aqui, Dybala. O Flamengo vem já há algum tempo sonhando com a contratação de Paulo Dybala. Ele que tem contato com a Roma, né? Tem ali o contrato com a Roma apenas até o meio do ano e ainda não chegou a um acordo para renovar com a equipe do futebol italiano. Sendo assim, não obstante, nos últimos dias ou nas últimas semanas, o nome do craque foi ligado ao Boca Juniors, que teria avançado nas conversas para contratá-lo. O argentino é torcedor de infância da equipe e tem sonho de atuar pelo clube desde criança. Contudo, nesta quarta-feira, o jornalista César Luiz Merlo revelou que o Flamengo não desistiu de contratar o Dybala e deve apresentar uma proposta para tentar a sua contratação. E segundo ele, o Mengão já tem contrato e contato ali com os representantes do atacante e vem tentando se aproximar do jogador. Estratégia do Flamengo para contratá-lo. O atleta, o Dybala, considera sua saída
da Roma como iminente e, segundo o jornalista, avalia diversos cenários para a sequência da sua carreira. Ele está no auge dos seus 32 anos, ele não descarta encerrar seu ciclo no futebol europeu. Em paralelo a isso, mesmo ciente da vantagem emocional do Boca Juniors, o Flamengo, de acordo com a fonte, visa convencer o argentino com base em uma oferta financeira significativa, ou seja, um salário alto. O Mengão também estaria disposto a oferecer um contrato de 4 anos para Dybala. Isso mesmo, galera. Dybala é um sonho já antigo do clube Flamengo, né? Já foi especulado na equipe em diversas ocasiões e nos últimos anos. Essa é a primeira vez que existe contatos concretos entre as duas partes e com real possibilidade de um desfecho positivo. Dybala fora da Copa do Mundo. Isso mesmo. Nessa temporada europeia, o atacante disputou um total de 22 jogos com a camisa da Roma, que é inclusive o time em que o Wesley, ex-Flamengo, está. O craque balançou as redes em 3 oportunidades, distribuindo aí outras 4 assistências, totalizando 7 participações em gols. O jogador não tem sido convocado por Lionel Scaloni e tende aí a não integrar o elenco da seleção argentina na próxima Copa do Mundo. Apesar disso, o jogador foi convocado em 2022 e foi campeão mundial naquele mesmo ano, né? Mas agora não está sendo. Então ele quer aparecer mais. E nada melhor do que ele vir para um time como o Flamengo para aparecer bastante, né? E aí, vocês gostariam de ver o Dybala no Flamengo? Comenta aí, deixa a sua opinião. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, o embate vai ser pesado, Flamengo e Bragantino. Mas lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para o canal do Deixa o Palmeirense Falar, também do Vene Casagrande e dele, o Papa, Paparazzo Rubro Negro. Lembrando aí também de deixar os créditos aí para o Somos Fanático e também para a Band. Até o próximo vídeo, mas não esquece de hypar o vídeo, compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e até o próximo.